A Guerra dos Judeus. Parte 9. Flávio Josefo. Livro 2, capítulo 1. Arquelau, depois dos funerais do rei Herodes, seu pai, vai ao templo, onde é recebido com grandes aclamações e concede ao povo tudo quanto lhe pede. 138. Depois que Arquelau foi assim reconhecido como sucessor de Herodes, e este registro se encontra no livro 17, capítulo 10, Antiguidades Judaicas, parte 1, a necessidade de ir a Roma, a fim de ser confirmado por Augusto na posse do reino, deu motivo a novas perturbações. Depois de ter passado 7 dias do luto do seu pai, e dado um suntuoso banquete ao povo, nas cerimônias com que se honram a memória dos mortos e que se observam tão religiosamente entre nós, tanto que muitos preferem uma desgraça a passar por ímpios, se elas faltarem. Este soberano, Herodes o Grande, vestido de branco, foi ao templo, onde receberam com grande aclamações. Ele sentou-se no trono, num lugar elevado, e manifestou ao povo sua satisfação por ter este cumprido todos os deveres, com tanto zelo, nos funerais de seu pai e das honras que lhes prestavam, a ele mesmo como seu rei. Disse que não queria, entretanto, desempenhar as funções inerentes ao cargo, nem mesmo tomar-lhe o nome, enquanto Augusto, que o falecido pai, por testemunho, havia feito senhor de tudo, ou não tivesse confirmado a sua escolha para sucessor. Que essa razão o havia feito recusar em Jericó a coroa que o exército lhe havia oferecido, mas que depois que tivesse recebido o diadema das mãos do imperador, que ele lhes agradeceria, a eles e aos soldados, o afeto que lhe demonstravam, e se esforçaria de todos os modos, em todas as ocasiões, para os tratar favoravelmente, como seu pai havia feito. Estas foram tão agradáveis ao povo, as palavras, que sem delongas lhes pediu coisas muito importantes. Uns, isenção de tributos, outros, abolição de novos impostos, outros, a libertação de prisioneiro. Nada ele recusou. Depois de ter oferecido sacrifício, deu um grande banquete aos amigos. Capítulo 2. Alguns judeus pediam-lhe vingança pela morte de Judas e de Matias, e de outros que Herodes fizera morrer por causa daquela águia arrancada na porta do templo. Suscitam uma revolta que obriga Arquelau a mandar matar uns 3.000 deles. Depois ele parte para sua viagem a Roma. Este registro também se encontra no livro 17, capítulo 11, Antiguidades Judaicas, parte 1. 139. Um pouco depois do meio-dia, uma multidão que só desejava perturbação e agitação reuniu-se, depois do luto geral pela morte do rei Herodes. Iniciaram outro, que lhes era particular, deplorando a das pessoas que Herodes tinha mandado matar por causa daquela águia arrancada da porta do templo. Não dissimularam seu sofrimento e dor, mas encheram toda a cidade com suas queixas e lamentações. Diziam em voz alta que somente o amor pela glória do templo e a observância da sua santa lei tinha custado a vida aos que ele tinha tratado de maneira tão cruel que a justiça pedia vingança de sangue. Era necessário castigar os que Herodes havia recompensado por terem contribuído a derramá-lo, começando por depor aquele que fora constituído sumo sacerdote, e dando o cargo a outro homem de bem, mais digno de ocupá-lo. Embora Arquelau se sentisse muito ofendido com estas palavras que excitavam a rebelião e desejasse mesmo dar-lhes um merecido castigo,
não quis tornar o povo seu inimigo, pois estava de partida para Roma, e julgou dever acalmá-lo pela afabilidade, em vez de empregar a força. Assim, mandou o principal oficial de suas tropas para obrigá-los a se retirar e não insistirem mais. Quando, porém, ele se aproximou do templo, atacaram-no com pedradas, sem nem mesmo escutá-lo. Trataram do mesmo modo vários outros que o príncipe enviara. Via-se claramente que, no furor em que se achavam, teriam ido além, se fosse em número maior. A festas dos ázimos ou pães sem fermento, que os judeus chamam Páscoa, havia chegado. Um número enorme de gente veio de todas as partes para oferecer sacrifícios. Aqueles que então deploravam a morte de Judas e de Matias não se afastaram do templo, a fim de aumentar o seu partido. Arquelau, para impedir que o mal crescesse e envolvesse toda aquela multidão, uma revolta bastante perigosa, mandou um oficial com soldados para prender os mais exaltados e trazê-los à sua presença. Mas aqueles amotinadores, a pedradas, mataram vários soldados, feriram o oficial que os comandava, o qual, com dificuldade, conseguiu salvar-se, como se o ato que acabava de fazer fosse muito inocente. Continuaram, como antes, a oferecer os sacrifícios. Arquelau, vendo que aquela revolta só se podia reprimir pela força, mandou vir o exército. A cavalaria ficou de fora, a infantaria entrou na cidade. Como aqueles rebeldes estavam ocupados nas cerimônias sacras, uns 3.000 deles foram mortos. O restante fugiu para as montanhas vizinhas, e Arquelau mandou avisar, ao som de trombeta, que cada um voltasse para sua casa. Dessa forma, os sacrifícios foram abandonados, e não se continuou a celebrar aquela grande festa. 140. O soberano, acompanhado por sua mãe, Paplas, Ptolomeu e Nicolau, 3 dos seus principais amigos, tomou então o caminho de Roma e deixou Filipe, governador do reino, incumbido de dirigi-lo na sua ausência, cuidando de todos os negócios. Salomé, com seus filhos, irmãos do rei e genros, acompanharam-no na viagem com o pretexto de ajudá-lo a ser confirmado na sucessão do trono, mas na realidade, para acusá-lo diante de Augusto do morticínio cometido no templo contra o respeito devido às nossas leis. Capítulo 3. Sabino, intendente de Augusto na Síria, vai a Jerusalém se apoderar dos tesouros deixados por Herodes e das fortalezas. 141. Arquelau encontrou em Cesareia Sabino, intendente de Augusto na Síria, que ia para a Judéia, a fim de guardar os tesouros deixados por Herodes. Varo, a quem Arquelau tinha mandado Ptolomeu para esse fim, impediu-lhe a passagem, e assim que ele não pôde se apoderar dos tesouros nem das fortalezas. Mas ficou em Cesareia e prometeu nada fazer, até que se tivesse sabido da vontade do imperador. Entretanto, Varo apenas partiu para voltar a Antioquia e Arquelau embarcou para a sua viagem em Roma. Ele foi rapidamente a Jerusalém, alojou-se no mesmo palácio real, ordenou aos tesoureiros que lhe prestassem contas e procurou apoderar-se das fortalezas. Mas os que o comandavam, que tinham ordens contrárias de Arquelau, responderam que as conservariam para o imperador. Capítulo 4. Antipas, filhos de Herodes, vai também a Roma para contestar o reino a Arquelau. Este registro também se encontra no livro 17, capítulo 11, Antiguidades Judaicas, parte 1. 142.
Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande, foi também a Roma com o fim de obter o reino em lugar de Arquelau, tendo sido nomeado pelo rei para seu sucessor, no seu primeiro testamento, que pretendia ter mais valor que o último. Salomé e vários outros de seus parentes, que com ele faziam aquela viagem com Arquelau, prometeram abraçar seus interesses. Ele levava consigo também sua mãe e Ptolomeu, irmão de Nicolau, em quem ele tinha grande confiança, porque sempre havia demonstrado fidelidade a Herodes, que o considerava um dos principais amigos. Mas nenhum outro o tinha fortalecido tanto nesse desígnio como Irineu, que era um grande orador. E todas essas considerações juntas o haviam impedido de escutar àqueles que o aconselhavam a ceder a Arquelau, como filho mais velho, tendo sido constituído rei pela última determinação do pai. Quando então chegaram a Roma, os parentes deste príncipe que odiavam Arquelau e consideravam como uma espécie de liberdade estarem sob a dominação romana, uniram-se a Antipas na esperança de que, se seu intento de se libertar da dominação dos reis não pudesse se realizar, eles teriam pelo menos a consolação de serem governados por ele e não por Arquelau. Sabino tinha mesmo escrito a Augusto de uma maneira muito vantajosa para ele e desvantajosa para Arquelau. Salomé e os que com ela favoreciam a Antipas apresentaram a Augusto um memorial contra Arquelau, que por seu lado apresentou-lhe outro para sua justificativa e também, por meio de Ptolomeu, o inventário dos tesouros deixados pelo rei seu pai, no envelope em que tinha sido encerrado e selado. Depois que Augusto considerou o que lhe foi alegado de ambas as partes, a extensão do território que Herodes possuía, a quanto orçavam os rendimentos, o grande número de filhos que ele havia deixado, e viu as cartas que Varo e Sabino lhes havia escrito, reuniu um grande conselho dos principais do império, em que Caio César, filho de Agripa e de Júlia, sua filha, que ele havia adotado, teve o primeiro lugar. E em seguida deu audiência aos dois pretendentes. Nota de rodapé. Antiguidades Judaicas, parte 1, número 748. Diz que Caio presidiu esse conselho, porém há mais probabilidade que ele tenha ocupado o primeiro lugar depois de Augusto. Fim da nota de rodapé. Antípatro, filho de Salomé, que era o maior inimigo de Arquelau, falou primeiro, e disse que apenas pela forma ele disputava os reinos, pois sem esperar qual seria a vontade do imperador, se tinha apoderado dele. Que ele se esforçaria em vão para torná-lo favorável, depois de lhe ter faltado ao respeito daquele modo. E ele tinha logo, depois da morte de Herodes, conquistado muitas pessoas para que lhe favorecessem a coroa. Que se havia sentado no trono, agido como rei, modificado as organizações militares, disposto de cargos, concedido favores ao povo, quando este lhe pedira, e dado perdão àqueles que o falecido rei tinha mandado prender por graves crimes. Que depois de ter assim usurpado a coroa, fingia só querer recebê-las das mãos do imperador, como se ele pudesse dispor somente de nomes e não de coisas. E por fim, que o que lhe havia atraído o ódio do povo e causado a rebelião, fora que, fingindo durante o dia chorar a morte de seu pai, ele passava as noites em banquetes e em bebedeiras. Depois dessas acusações, Antipa insistiu principalmente naquela horrível carnificina feita junto ao templo. Disse que aquela multidão lá se encontrava para comemorar a festa da Páscoa, e o cruel príncipe os havia massacrado, e o templo mesmo se havia enchido de cadáveres, que o furor das nações mais inimigas e bárbaras não teriam cometido coisa semelhante na guerra mais cruel do mundo. Que Herodes, que conhecia seu caráter, jamais tivera o pensamento de lhe dar nem mesmo a menor esperança de sucedê-lo no trono, a não ser quando sua extrema enfermidade, tendo-lhe enfraquecido demasiado o espírito,
O corpo não sabia mais o que fazia. Ao passo que ele estava então em pleno gozo de saúde e de espírito, quando no seu primeiro testamento tinha declarado Antipas seu sucessor. Mas mesmo quando sua última vontade devesse ser executada, embora o estado em que se achava a tornasse defeituosa, Arquelau era indigno de possuir o reino, do qual tinha violado todas as leis. Que se poderia esperar dele, depois que o imperador lhe tivesse colocado a coroa na cabeça, se mesmo antes de tê-la recebido, tinha mandado massacrar um grande número de homens? Antípato acrescentou várias coisas semelhantes e tomou como testemunha de todas essas acusações a maior parte dos parentes de Arquelau ali presentes. Nicolau tomou em seguida a defesa de Arquelau. Fez ver que o morticínio feito no templo acontecera por uma necessidade inevitável, que os que tinham sido mortos não eram somente inimigos de Arquelau, mas do imperador, que Arquelau nada tinha feito, em tudo ou mais, do que lhe imputava como crime, a não ser por conselho daqueles mesmo que o acusavam. Que, com relação ao Segundo Testamento, não se podia duvidar que tinha muito grande valor, pois Herodes colocara ao arbítrio do imperador confirmar ou não o escolhido, e que não era possível que, tendo demonstrado tanta sabedoria, deixando-lhe absoluta vontade sobre todas as coisas, ele tivesse o espírito perturbado quando fez a escolha de seu sucessor. Depois que Nicolau terminou de falar, Arquelau lançou-se de joelhos diante do Augusto. Ele ergueu-o com muita amabilidade e disse-lhe que o julgava digno de suceder ao seu pai. Mas no momento nada decidiria. E dissolveu a assembleia para resolver com mais calma se daria o reino inteiro a um dos filhos de Herodes, como o testamento dizia, ou se dividiria entre eles, porque eram grande em número e todos precisavam de bens para viverem com honra. Capítulo 5. Grande revolução em Jerusalém pelo mau procedimento de Sabino, durante o tempo em que Arquelau estava em Roma. Este escrito também se encontra no livro 17º, capítulo 12, Antiguidades Judaicas, parte 1. 143. Antes que Augusto tivesse terminado esta questão, Maltacé, mãe de Arquelau, caiu enferma e morreu. Ele soube por meio de cartas vindas da Síria que depois da partida de Arquelau havia sucedido grandes perturbações na Judéia. Varo, que as tinha previsto, havia partido rapidamente para manter a ordem, mas vendo que os ânimos estavam muito exaltados, quis esperar para depois acalmá-los completamente, e havia voltado para Antioquia, tendo deixado em Jerusalém uma das 3 legiões que trouxera da Síria. 144. Sabino, fortalecido com essas tropas, além de que já tinha soldados, por ele mesmo armados, deu motivo por suas violências e por sua ambição a novas rebeliões, quer querendo obrigar os que comandavam as fortalezas a entregá-las, quer pelo rigor que empregava em descobrir onde estava o dinheiro deixado por Herodes. Os judeus ficaram com isso tão irritados que durante a festa de Pentecostes, a qual se deu esse nome, porque se realizava durante 7 vezes 7 dias, não foi tanto sua devoção como pelo seu ódio por Sabino que os fez vir a Jerusalém. Lá se reuniu uma multidão enorme, não somente de todos os lugares da Judéia, mas da Galiléia, da Idumeia, de Jericó e de além do Jordão. Dividiram-se em 3 grupos para cercar os romanos de todos os lados. Um do lado do norte, outro do lado do sul, na direção do hipódromo, e o terceiro do lado do ocidente, onde estava o palácio real. Sabino, espantado por vê-los em tão grande número e tão resolvidos a atacá-lo,
enviou Varo uns emissários para pedir-lhe que o socorresse com urgência. Se ele não queria, demorando-se muito, ver perecer a legião que lá tinha deixado. E fazia sinal com a mão aos romanos do alto da torre, que Herodes tinha feito construir, chamada Fazaela, em honra a Fazael, seu irmão, morto pelos patos, que fizessem uma incursão contra os judeus. Os romanos fizeram o que ele desejava. Atacaram o templo, e o combate foi renhido. Enquanto os romanos não foram perturbados pelos dardos lançados do alto, sua experiência na guerra lhes deu vantagem contra os inimigos, embora estes fossem em tão grande número. Mas quando os judeus subiram aos pórticos do templo, de onde lhes lançavam dardos, vários romanos foram mortos, sem que eles, debaixo, pudessem atingi-los e sem poder combater corpo a corpo. Por fim, os romanos, não podendo mais suportar que os inimigos levassem vantagem, incendiaram os pórticos, que pelo tamanho e por seus admiráveis adornos, eram o orgulho dos judeus. Estes, surpreendidos com tamanha mudança, sentindo já o calor do fogo, não puderam fugir e muitos morreram queimados. Vários foram mortos pelas chamas, outros caíram do alto e eram mortos pelos romanos. Outros precipitavam-se para escapar do fogo e outros ainda suicidavam-se para não serem presos pelos romanos, preferindo morrer pelo fogo do que pelo fogo. Os que tinham meio de escapar desciam aterrorizados, incapazes de resistir, eram imediatamente mortos sem piedade. Assim morreram ou fugiram todos, e ninguém mais podia defender os tesouros de Deus. E os romanos saquearam tudo, levando 40 talentos, e Sabino levou o restante. A morte de tanta gente e esse saque do tesouro sagrado reuniu contra os romanos um número de valentes judeus muito maior que o primeiro. Eles os cercaram no palácio real, com a ameaça de não perdoar a um só, se eles não abandonassem imediatamente a praça. Prometeram que, se retirassem, não lhes causaria mal algum, nem a Sabino, nem aos que com ele saíssem. Dentre os quais, além da legião romana, estava a maior parte dos homens da corte e 3.000 dos mais valentes do exército de Herodes, cuja cavalaria estava sob o comando de Rufo e a infantaria de Grato, tão ilustres por seu valor e por seu proceder, que mesmo quando ninguém mais houvesse para comandar, somente sua presença poderia fortalecer de muito o partido dos romanos. Os judeus prosseguiram então a sua empresa com extremo ardor, procurando derrubar as muralhas, gritando ao mesmo tempo a Sabino que se retirasse, sem se opor às mais resoluções que eles haviam tomado de reconquistar a liberdade. Ele estava muito disposto a isso, mas como não ousava confiar na palavra deles, e atribuía a proposta que lhes faziam a intenção de enganá-lo, além de que estava esperando auxílio de Varo, resolveu, pois, continuar e manter o cerco. Capítulo 6. Outras grandes agitações na Judéia durante a ausência de Arquelau. Este registro também se encontra no livro 17, capítulo 12, Antiguidades Judaicas, parte 1. 145. Estando as coisas dessa forma em Jerusalém, houve também diversas sublevações em outros lugares da Judéia, quer pela esperança de um lucro, quer pelo desejo de reinar, que essa grande confusão fazia alguns conceber. 2.000 homens, dos melhores que Herodes tivera, reuniram-se na Idumeia e foram atacar as tropas do rei, comandadas por Arquiabe, sobrinho de Herodes. Mas como eram todos velhos soldados, muito bem armados, ele não ousou
esperá-los no campo e se retirou ao abrigo das fortalezas. Por outro lado, Judas, filho de Ezequias, chefe dos ladrões que Herodes outrora tinha desbaratado, reuniu perto de Séforis na Galiléia um grande número de soldados e se apoderou dos seus arsenais, dos arsenais do rei, onde os armou e fazia guerra aos que pretendiam constituir-se em autoridade. Um certo Simão, que conhecera o rei Herodes e cuja força, presença e tamanho eram extraordinários, distinguindo-o dentre os demais, reuniu também um grande número de homens escolhidos e teve a ousadia de pôr a coroa sobre a cabeça. Incendiou o palácio de Jericó e vários outros soberbos edifícios, para se enriquecer com o produto do saque. Teria continuado a fazer por toda parte do mesmo modo, se Grato, que comandava a infantaria do rei, não tivesse vindo ao seu encontro, com as melhores tropas que pôde tirar de Sebaste. Simão perdeu um grande número de homens nesse combate, e quando fugia para se salvar por um vale muito áspero, Grato alcançou-o por outro caminho e o derrubou por terra, com um golpe que lhe desferiu na cabeça. Um grupo de soldados semelhante aos que haviam seguido a Simão reuniram-se em Betara e queimaram os edifícios reais que estavam perto do rio. Um certo Astronge, cuja origem era muito baixa, pois antes havia sido simples pastor e seu único mérito era ser muito forte e corpulento, desprezando a morte, chegou também ao cúmulo de querer se fazer rei. Tinha 4 irmãos parecidos com ele, que eram seus lugar-tenentes. Cada um deles comandava um grupo de soldados e assim fazia incursões de todos os lados, enquanto ele, na qualidade de rei, com a coroa na cabeça, dava ordens com soberana autoridade. Assim fez durante certo tempo, devastando todo o país, matando não somente os romanos e todos os que eram das tropas do rei, que ele encontrava, mas também os mesmos judeus, quando tinham algo a ganhar. Um dia encontrou perto de Emaús tropas romanas que levavam trigo e armas para sua legião. Não teve receio de atacá-los, matou ali mesmo Ario, que os comandava, com 40 dos mais valentes, e o restante já se julgava perdido, quando Grato sobreveio com tropas do rei e os salvou de um grande perigo. Esses 5 irmãos assim procederam durante algum tempo, fazendo guerra cruel, tanto aos da própria nação como aos do estrangeiro. Por fim, 3 dentre eles foram presos, o mais velho por Arquelau, os outros 2 por Grato e por Ptolomeu. E o quarto entregou-se mediante um ajuste a Arquelau. Tais foram no correr dos tempos os resultados de empresas tão ousadas desses 5 homens. No momento, uma guerra de ladrões enchia toda a Judéia de agitações, roubos e assaltos. Capítulo 7. Varo, governador da Síria, pelos romanos, reprime as perturbações na Judéia. Este registro também se encontra no livro 17º, capítulo 12, Antiguidades Judaicas, parte 1. 146. Apenas Varo soube do perigo que corria a legião sitiada em Jerusalém. Por isso, tomou as outras 2 que lhes restavam na Síria, com 4 companhias de cavalaria, e foi a Ptolemaida, onde conferenciou com as tropas auxiliares do rei e dos príncipes, para reunir e se unir a elas. Os habitantes de Berita aumentaram suas tropas com 1.500 homens, quando ele passou pela cidade. E Aretas, rei dos árabes, que tinha odiado tanto a Herodes, mandou-lhe um corpo muito considerável de tropas de cavalaria e de infantaria. Depois que Varo reuniu todos os soldados perto de Ptolemaida, mandou uma parte deles para Galiléia, que está próxima, comandados por Caio, um de seus amigos que derrotou os inimigos, tomou a cidade de Séforis, incendiou-a e fez todos os habitantes escravos.
Faro marchou em pessoa com o restante do exército para Samaria, sem nada empreender contra aquela cidade, porque ela não tivera parte na revolta, e acampou numa aldeia chamada Aro, que pertencia a Ptolomeu. Os árabes puseram-lhe fogo, porque seu ódio por Herodes era tão grande que se estendia até aos seus amigos. O exército avançou em seguida para Séforis. Embora a praça fosse forte, os árabes tomaram-na, saquearam-na e a incendiaram. Não perdoaram a ninguém, atacaram a todos em seu caminho e passaram tudo a ferro e fogo. Quanto a Emaús, que os habitantes tinham abandonado, foi por ordem de Varo incendiada, como vingança pela morte dos romanos que lá foram sacrificados. Logo que os judeus que sitiaram a legião romana em Jerusalém souberam que Varo se aproximava com seu exército, levantaram o cerco. Uma parte saiu da cidade para fugir. Os que lá ficaram receberam-no e lançaram sobre os outros a causa da sedição, dizendo que pouca parte nela havia tido, e a festa os tinha obrigado a receber aquele grande número de estrangeiros, e que não se uniram a estes homens para sitiar os romanos. Pelo contrário, eles também foram assediados. José, sobrinho de Arquelau, Grato e Rufo haviam comparecido à presença de Varo com as tropas do rei, os de Sebaste e a legião romana. Mas Sabino, não ousando apresentar-se diante dele, havia se retirado primeiro, dirigindo-se para os lados do mar. Esse general mandou em seguida uma parte de seu exército, dividido em diversos corpos, fazendo uma exata indagação dos autores da revolta. Levaram-lhe então um grande número deles. Mandou crucificar alguns, mais ou menos uns 2.000 daqueles que eram tidos como culpados, e prender os que tinham culpa leve. Ante a culpa de que 10.000 judeus ainda estavam armados na Judéia, despediu os árabes, porque ao desprezo de suas ordens e contra as que deviam observar as tropas auxiliares, não observaram nenhuma disciplina, mas devastavam e arruinavam tudo para satisfazer o seu ódio contra a memória de Herodes. Marchou em seguida com suas forças apenas contra aquele corpo de 10.000 homens que ainda subsistia. Mas estes dirigiram-se a ele, a conselho de Aquiabe, antes de travar o combate. Ele perdoou-os, com exceção dos chefes, que mandou a Augusto para deles fazer o que quisesse. Esse grande príncipe mandou castigar os parentes de Herodes, porque tinham tomado as armas contra seu rei, e concedeu graça aos outros. Depois que Varo acalmou essas perturbações e restabeleceu a calma na Judéia, deixou como guarnição, na fortaleza de Jerusalém, a legião que lá estava antes e voltou a Antioquia. Capítulo 8. Os judeus enviam embaixadores a Augusto para rogar-lhe que os dispensasse de obedecer aos reis e os reunisse à Síria. Falam-lhe contra Arquelau e contra a memória de Herodes. Este registro também se encontra no livro 17, capítulo 12, Antiguidades Judaicas, parte 1. 147. Enquanto essas coisas se passavam na Judéia, Arquelau encontrou em Roma um novo obstáculo às suas pretensões, pelo motivo que passo a expor. 50 embaixadores dos judeus vieram, com a permissão de Varo, procurar Augusto para lhe rogar que lhes permitisse viver segundo suas leis, e mais de 8.000 judeus que moravam em Roma uniram-se a eles naquela comissão. O imperador reuniu para esse fim uma grande assembleia de seus amigos e dos principais dos romanos, num soberbo templo de apoio que tinha mandado construir. Os embaixadores
Seguidos por todos aqueles outros judeus, apresentaram-se lá, e Arquelau também com seus amigos. Quanto aos parentes, não sabiam que partido tomar, porque de um lado eles o odiavam, de outro tinham vergonha de parecer favorecer, na presença do imperador, aos inimigos de um príncipe de seu sangue. Filipe, irmão de Arquelau, que Varo estimava muito, veio também a seu conselho para um destes dois fins, ou ajudar seu irmão, ou, se Augusto dividisse o reino entre os filhos de Herodes, obter também uma parte. Os embaixadores falaram primeiro e começaram por declararem-se contra a memória de Herodes. Disseram que ele jamais fora rei, mas o maior de todos os tiranos, que não se contentara de derramar o sangue de várias pessoas ilustres, mas sua crueldade para com os que ficavam com a vida fazia-os invejar a felicidade dos outros. Que ele não oprimia somente os particulares, mas desolava até mesmo as cidades, as despojava do que elas tinham de mais belo e de mais raro, para fazê-los servir de ordenamento às cidades estrangeiras e enriquecer assim seus vizinhos com o que tirava de seus súditos. Que em vez da antiga felicidade de que a Judéia gozava por uma religiosa observância de suas leis, ele a tinha reduzido à extrema miséria e a feito sofrer por muito tempo em virtude das suas horríveis injustiças, mais males do que seus antepassados haviam sofrido desde que foram libertos sob o reinado de Xerxes, no cativeiro da Babilônia. Que tão rude dominação os fizera sofrer, e apesar disso, eles se haviam conformado de boa mente com receber Arquelau, seu filho, por rei, depois da morte do tirano. E haviam até honrado com luto público a memória de seu pai, e feito votos pela sua prosperidade. Mas ele, ao contrário, temendo que duvidassem ser ele um verdadeiro filho de Herodes, tinha começado por mandar estrangular 3.000 cidadãos. Eram aquelas as vítimas que oferecera a Deus para torná-lo favorável em seu novo reino, sem temer encher o templo com um número tão grande de cadáveres, no dia mesmo de uma festa solene. E não se deveria, portanto, achar estranho que aqueles que haviam sobrevivido a tantos males e escapado de tal naufrágio pensasse em se salvar de tão horrível opressão e se declarassem abertamente contra Arquelau, de modo que, na guerra, não se poderia sem covardia não se apresentar de frente para o inimigo. E assim rogavam ao imperador que tivessem compaixão das relíquias da Judéia e não permitisse que ela ficasse por mais tempo expostas à tirania daqueles que a tinham feito sofrer cruelmente. Que para lhes conceder aquela graça, devia somente uni-la à Assíria. E então ver-se-ia se eles eram sediciosos, como os acusavam, e se não saberiam obedecer a governadores moderados e equitativos. Depois que os embaixadores assim falaram, Nicolau encetou a defesa de Arquelau e Herodes. Depois de ter respondido às acusações feitas contra eles, disse que os judeus eram um povo tão difícil de governar que não se podia dissolver. Não se podia resolver a obedecer a reis. E assim falando, censurava indiretamente os parentes de Arquelau de serem unidos contra ele no pedido daqueles embaixadores. Capítulo 9. Augusto confirma o testamento de Herodes e entrega aos filhos o que ele lhes havia legado. Este registro também se encontra no livro 17º, capítulo 13, Antiguidades Judaicas, parte 1. 148.
Depois que Augusto deu esta audiência, dissolveu a Assembleia e em alguns dias depois deu a Arquelau não somente o reino da Judéia inteiro, mas uma metade ainda, sob título de etnarquia, com promessa de torná-lo rei, e se tornasse digno do trono, pela sua virtude. Dividiu a outra metade entre Filipe e Antipas, dois filhos de Herodes, que haviam disputado o reino a Arquelau. Antipas teve a Galiléia, com o país que está além do rio, cujas rendas montavam a 200 talentos. E Filipe teve a Bataneia, a Traconítida e a Auranita, com uma parte do que havia pertencido a Zenodoro, perto de Jâmnia, cuja renda era de 100 talentos. Nota de rodapé em Zenodoro. No grego está Zenon, mas deve ser Zenodoro, como se encontra no número 754, Antiguidades Judaicas, parte 1. Fim da nota. Quando Arquelau teve a Judéia, a Idumeia e a Samaria, a qual Augusto perdoou a quarta parte dos impostos que antes pagava, porque se havia conservado fiel quando as outras se haviam revoltado. A torre de Estratão, Sebaste, Ipom e Jerusalém estavam também nessa partilha de Arquelau. Nota de rodapé. No livro Antiguidades Judaicas, parte 1, número 754, ao invés de Ipom, disse Jope. Fim da nota de rodapé. Mas Gaza, Gadara e Jope, Augusto tirou-as do reino para uni-las à Síria, e a renda atual de Arquelau era de 400 talentos. Nota de rodapé. No mesmo livro, na mesma parte, ao invés de Jope, aí sim é Ipom. E diz que eram 600 talentos. Fim da nota de rodapé. Assim vemos que os filhos de Herodes herdaram seu pai. Herdaram de seu pai. Eita, errei o pedaço aqui, pessoal. Me perdoa. Vamos lá. É por causa da confusão que tem aqui nas notas de rodapé, tá bom? Vocês me perdoem. Vamos lá. Assim vemos o que os filhos de Herodes herdaram de seu pai. Quanto a Salomé, além das cidades de Jaminia, Azorto, Fazaelida e o restante do que Herodes lhe havia legado, Augusto deu-lhe um palácio em Ascalon. Sua renda era de 60 talentos, e ela estabelecera sua residência no país governado por Arquelau. O imperador confirmou também aos outros parentes de Herodes os legados feitos no testamento, além do que ele havia deixado às duas filhas, que ainda não eram casadas. Deu liberadamente a cada uma delas 150.000 peças de prata em moedas e fê-las desposar os dois filhos de Ferorás. A magnificência desse grande príncipe passou ainda muito além. Ele deu aos filhos de Herodes os 1.000 talentos que havia legado, contentando-se apenas em conservar uma pequeniníssima parte dos vasos preciosos que lhe havia deixado, não pelo seu valor, mas para mostrar que tinha prazer em conservar uma recordação de um rei que lhe tinha estimado muito. Nota de rodapé. No livro Antiguidades Judaicas, parte 1, número 754, diz 500 talentos e não 1.000. Fim da nota. Capítulo 10. De um impostor que se dizia Alexandre, filho de Herodes, o grande Augusto manda-os para Galés. Este registro também se encontra no livro 17º, capítulo 14, Antiguidades Judaicas, parte 1. 149.
Ao mesmo tempo, quando Augusto ultimava o que se referia à sucessão de Herodes, um judeu de Sidom, da casa do liberto de um cidadão romano, intentou apoderar-se do trono, pela semelhança que tinha com Alexandre, que o rei Herodes, seu pai, tinha feito morrer, e resolveu ir a Roma para este fim. Com o propósito de conseguir o que intentava, ele se serviu de um judeu, que tinha um conhecimento quase perfeito de tudo o que se passara na família de Herodes. Orientado por esse indivíduo, ele dizia que os homens enviados para matá-lo, com Aristóbulo, seu irmão, havia tido compaixão deles, e os havia salvado e colocado outros em seu lugar. Ele foi primeiramente à ilha de Creta, onde persuadiu a todos os judeus, aos quais falou. Deles recebeu considerável auxílio e passou depois à ilha de Meios, onde todos os receberam com grandes honras. Vários embarcaram com ele para acompanhá-lo até Roma. Desembarcando em Puteolo, os judeus que lá moravam, e particularmente os que estimavam Herodes, dirigiram-se a ele e deram-lhe muitos presentes, e já o consideravam como rei, porque se assemelhava muito com Alexandre, tanto que os que o conheciam, haviam conversado com ele, estavam persuadidos disso, isto é, de que ele era mesmo em pessoa Alexandre, não temendo mesmo afirmá-lo com juramento. Quando chegou a Roma, todos os judeus que lá moravam reuniram-se de tal modo para recebê-lo, que as ruas por onde ele passava ficavam repletas. Os de Meios haviam concebido tanta estima por ele, que o levavam numa cadeira feita à moda de uma liteira, e tudo faziam para tratá-lo como rei. Embora Augusto, que conhecia muito particularmente Alexandre, pois ouvira diversas vezes, tenha se persuadido logo de que aquele homem era um impostor, julgou dever reservar algo a uma esperança, cujo efeito lhe teria sido muito agradável. Mandou um certo selado, que conhecia muito bem Alexandre, trazer aquele indivíduo ao palácio, pois todos afirmavam ser ele mesmo. Selado, ao vê-lo, reconheceu por diversos traços a diferença entre as duas pessoas e verificou que se tratava mesmo de um espertalhão. Nota de rodapé. Em Antiguidades Judaicas, parte 1, diz que foi Augusto que reconheceu o impostor, e não Selado. Fim da nota de rodapé. Estas eram as principais diferenças. A rudeza da pele e o rosto servil, que nada tinham de grande e de nobre. Admirou-se, porém, muito da ousadia com a qual ele falava, pois tendo-lhe perguntado o que era feito de Aristóbulo, seu irmão, respondeu que ele tinha ficado na ilha de Chipre para a segurança comum, porque ninguém atentaria contra eles tão facilmente se estivessem separados. Selado levou-o então à parte e disse-lhe que garantiria obter do imperador que ele conservasse a vida a ele, contanto que ele lhe declarasse quem era o autor daquela estúpida mistificação. Estas palavras encheram-no de temor. Ele prometeu confessar a verdade e Selado levou-o imediatamente a Augusto, ao qual ele citou o judeu, que se servia de sua semelhança com Alexandre, para tirar disso grande proveito, pois havia percebido que recebera muito dinheiro de vários judeus, aos quais havia enganado, tanto quanto não teriam dado ao mesmo Alexandre se estivesse vivo. Augusto riu-se da farsa, condenou aquele falso Alexandre às galés, a qual seu tamanho e sua força tornavam bem apto, e mandou matar o impostor que o havia induzido àquela mistificação. Quanto aos judeus que se haviam deixado enganar, ele julgou que todo o dinheiro que tinha empregado tão mal já era um grande castigo de sua loucura. Capítulo 11. Último capítulo da leitura de hoje.
Augusto, ante as queixas que os judeus lhe fazem de Arquelau, exila-o para Viena, nas Gálias, e confisca-lhe todos os bens. Morte da princesa Glafira, que Arquelau havia desposado e que tinha sido casada em primeiras núpcias com Alexandre, filho de Herodes, o rei, o grande, e da rainha Mariana. Sonhos que tiveram. 150. Quando Arquelau entrou de posse da sua etnarquia, a lembrança e ressentimento pelas perturbações passadas fizeram que ele tratasse rudemente não só os judeus, mas também os samaritanos. Uns e outros, não podendo tolerá-lo por mais tempo, mandaram, no 9º ano de seu governo, alguns embaixadores a Augusto, para fazer-lhe queixas. Este, então, exilou-o para Viena, nas Gálias, e confiscou-lhe todos os bens. 151. Disse que um pouco antes, Arquelau tivera um sonho, no qual viu 9 grandes espigas bem cheias de grãos, alguns que os bois comiam. Caldeus, que ele consultou para lhe interpretar o sonho, haviam-no explicado de um modo, mas um essênio, de nome Simão, disse-lhe que aquelas 9 espigas significavam o número de anos que ele tinha reinado. E os bois, a mudança de fortuna, porque aqueles animais, trabalhando a terra, a removem e a fazem mudar de aspecto. Nota de rodapé. No livro Antiguidades Judaicas, parte 1, registra-se 10 anos. Fim da nota de rodapé. E assim, tendo-se passado 9 anos, depois que ele fora constituído tetrarca, devia preparar-se para a morte. E 5 dias depois que Simão assim explicar o sonho, Arquelau recebeu a ordem de ir procurar Augusto. 152. Julgo dever também relatar um outro sonho que a princesa Glafira teve, quando, mulher de Arquelau e filha também de Arquelau, rei da Capadócia, a qual tinha desposado em primeira núpcias a Alexandre, filha do rei Herodes, que o mandara matar. Ela desposara depois da sua morte a Jubá, rei da Líbia, mas ficando ainda viúva voltou para a casa de seu pai, onde Arquelau, o etnarca, tendo-a vista, foi tomado de violenta paixão por ela e repudiou Mariana, sua mulher, para desposá-la. Pouco tempo depois que Glafira voltara para a Judéia, por este casamento, parecia-lhe ver Alexandre, seu primeiro marido, que lhe dizia: não vos foi suficiente passar as segundas núpcias, mas quisestes ainda casar-vos pela terceira vez, e não tiveste vergonha de desposar meu próprio irmão. Não vos perdoarei de tão grande ultraje, e embora o tenhais feito, eu vos retomarei. A princesa contou o sonho às amigas e morreu 2 dias depois. Fim da leitura de hoje. Obrigado pela companhia. Se não deixou, deixe seu like. Nós nos encontramos no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura.